Olá, graça e paz. Nesse último dia do ano de 2021, eu quero conversar um pouquinho com você sobre aquilo que temos projetado para o ano que vem, para aquilo que temos sonhado para o ano que vem. Em Gênesis 37:5, tem um versículo que diz assim: certa vez José teve um sonho. A vida é feita de sonhos, e a vida de José, ela é marcada por sonhos. José sonhou que ele e seus irmãos estavam colhendo espigas de trigo, e aí o seu feixe ficou de em pé, e o feixe dos seus 11 irmãos se curvaram diante dele. Ele contou para os seus irmãos, e seus irmãos ficaram cheios de óleo, porque no seu sonho José iria reinar sobre os seus irmãos. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. Ele contou para o seu irmão, para o seu pai Jacó. Ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas todas se prostravam diante dele. Jacó falou: meu filho, você está dizendo que até eu e a sua mãe vamos nos portar diante de você? Traduzindo: baixa a bola, José. Mas os seus irmãos ficaram com ódio dele, um ódio mortal. Tanto é que eles pensavam em matar José. Aí o que acontece, a história, eles pensam em matar José, mas eles, como são bons judeus, eles não matam José. Eles o jogam numa cisterna e depois os irmãos resolvem vender José para o Egito. José é levado para o Egito, lá ele é cúmplice por Potifar e vai trabalhar na casa de Potifar. E o texto diz que a mão de Deus era com a casa de Potifar por causa de José. Um belo dia, a mulher de Potifar resolve que ela vai ter uma relação sexual com José. José foge e ela diz para o marido que ele tentou violentá-la. José é preso e vai para a cadeia. E o texto diz que lá na cadeia, Deus era com tudo aquilo do carcereiro, porque a mão de Deus estava com José. E aí então, lá José, o copeiro de Faraó estava preso, o padeiro de Faraó estava preso, eles tiveram sonhos e José interpretou. O copeiro contou o seu sonho. O copeiro contou o sonho. Ele falou: eu estava com um cacho de uvas, e aí então exprimi uvas em 3 taças e levei para Faraó, e ele bebeu. José falou para ele: seu sonho é simples, daqui a 3 anos você vai ser restaurado e vai voltar a trabalhar. O padeiro falou: eu também tive um sonho. Eu tinha na cabeça 3 cestos cheios de pães. E aí então, quando ele conta o seu sonho, José fala: olha, o seu sonho é simples, daqui a 3 dias você vai ser morto. E aconteceu isso. E o copeiro falou para José: quando eu voltar, eu vou contar para o faraó sobre você. Se passaram 2 anos, e aí o faraó teve um sonho. E aí ninguém sabia interpretar. Ele fala: tem um hebreu lá na cadeia que ele é bom para interpretar sonhos. E aí então o faraó chama José, já está lá no capítulo 41 de Gênesis, e aí José interpreta o sonho do faraó. O sonho de Faraó é que ele sonhava que haviam 7 vacas gordas e apareceram 7 vacas magras, e as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Ele teve um segundo sonho, que 7 espigas rechonchudas e 7 magrinhas mirradinhas, e as mirradinhas comiam as rechonchudas. E aí José falou: olha, o seu sonho é o mesmo. Você tem dificuldade de interpretação, Deus te deu o mesmo sonho de 2 maneiras. 7 vacas gordas e 7 espigas rechonchudas são 7 anos de fartura. 7 espigas magras e 7 vacas magras são 7 anos de fome. Deus está dizendo que vai dar 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. Veja o seguinte: José teve sonho e José interpretou o sonho. Só que esse sonho de José era aquele sonho que você deita e dorme. Agora chega a parte de José. No capítulo 41, José fala para o faraó: olha, o sonho é esse. Você vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Aí começa o projeto de José. Que tal, Vossa Majestade, contratar um homem que construa celeiros, que junte os mantimentos nos 7 anos de fome e que depois os reparta durante os 7 anos de fome, para que ninguém morra no seu império. O faraó pensou: esse é o homem. Ou seja, eu sempre brinco, José foi o primeiro marqueteiro pessoal da história.
Ele não só interpretou o sonho do faraó, ele não só teve o sonho, mas ele tinha projetos para que Faraó. E Faraó o contratou e José passou a ser o primeiro ministro do Egito. Isso José sonhou com 17 anos. Aos 39 anos, depois que já tinha tido 7 anos de fartura e começaram a ter 2 anos de fome, os irmãos de José vieram visitar o Egito e se prostraram diante dele, como no sonho de José. Às vezes, o seu sonho, o meu sonho, pode demorar um tempo para realizar, mas se for um sonho baseado na vontade de Deus, vai acontecer. Eu gosto muito de citar o poeta lusitano, poeta português, Fernando Pessoa. Ele diz: Deus quer, o homem sonha, tudo acontece. Deus quer, é a vontade de Deus. Você sonha, tudo acontece. Por isso, paute a sua vida por sonhos. Mas lembre que sonhos precisam de projetos e projetos precisam da dependência de Deus. Tenha um feliz 2022, abençoado, dirigido e cuidado pelo Senhor. Hoje, às 20 horas, teremos o nosso culto de vigília aí pelo YouTube Pique Taguatinga. Domingo, 19 horas, temos o nosso culto. E segunda-feira, ano novo, estaremos de volta para esse nosso bate-papo gostoso. Muito obrigado a você que esteve conosco nesse tempo, partilhando conosco dessa delícia dos pequenos textos, grandes verdades. Fique em paz, feliz ano novo, muita paz para você e toda a sua família e que Deus te abençoe.